Hoje celebramos a festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. É uma festa muito grande para nós, os católicos. Estamos aqui junto com o Padre Ernesto, jesuíta. A primeira leitura repete a mensagem essencial desta festa de que Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus. E a segunda leitura indica que, para dizermos que fazemos parte do corpo de Cristo, significa que devemos viver numa comunhão total com Ele e que nessa comunhão recebemos a cada instante a vida que nos alimenta. Isto significa também que é viver em comunhão, em solidariedade total com todos os nossos irmãos, membros do mesmo corpo, alimentados pela mesma vida. O Evangelho de São Mateus situa este encontro final entre Jesus ressuscitado e os seus discípulos no monte que Jesus lhes indicara. Ao reconhecimento e à adoração dos discípulos, segue-se uma manifestação do mistério de Jesus que reflete a fé da comunidade considera que Jesus é o Kyrios que possui todo o poder sobre o mundo e sobre a história. O quadro geral desta festa e de um certo sentimento de frustração dos discípulos, porque o mundo continua igual e a esperada intervenção vitoriosa de Deus continua adiada para eles. O mesmo acontece conosco neste tempo da pandemia. Os médicos nos indicam o caminho para recuperarmos a nossa vida normal, mas nós não acreditamos e caímos na frustração, porque a nossa vida foi sempre aquela de corre. Por isso, os cristãos são convidados a redescobrir o seu papel no sentido de testemunhar o projeto de Deus na fidelidade ao caminho que leva à vida, o qual Jesus percorreu. Aprender e inspirar é difícil, mas podemos ver que, na história da salvação, os israelitas percorreram 40 anos. Jesus ficou 40 dias todos no deserto e agora estivemos a terminar o tempo da quaresma, vivendo em quarentena. O número 40 é certamente um número simbólico. É o número que define o tempo necessário para que um discípulo possa aprender e repetir as lições do mestre. Pergunto, o que você aprendeu durante o seu tempo de quarentena? Muitas pessoas passaram o seu tempo da quaresma, assim como de quarentena, reclamando, frustradas. Outros até ignorando a presença de Deus nas suas vidas. Ainda alguns estão passando este tempo duvidando, neste caso, caindo na mentira e agitando os outros com as falsas mensagens através das redes de comunicação. Irmãos, a ascensão de Jesus recorda-nos sobretudo que Ele foi elevado para junto do Pai e nos encarregou de continuar a tornar realidade o seu projeto libertador no meio dos homens, nossos irmãos. Ainda pergunto, é essa atitude que tem marcado a nossa história como membro da Igreja, corpo de Cristo? Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela presença do Reino na vida dos homens. Jesus foi ao encontro do Pai.
depois de uma vida gasta ao serviço do reino, deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o reino e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo. Frequentemente temos ouvido dizer que os seguidores de Jesus olham para o céu do que comprometerem-se na transformação da terra. Caríssimos, estamos realmente atentos aos problemas e às angústias dos homens, ou vivemos de olhos postos no céu? Sentimos-nos questionados pelas inquietações, pelas misérias, pelos sofrimentos, pelos sonhos, pelas experiências que enchem o coração dos que nos rodeiam? Sentimos-nos solidários com todos os homens, particularmente com aqueles que sofrem? É claro que o mundo do século XXI apresenta todos os dias desafios novos, mas os discípulos formados na escola de Jesus são convidados a ser e a ler os desafios que hoje o mundo coloca à luz dos ensinamentos de Jesus. O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimento, frustração, angústia, etc. Nos momentos de decepção e de desilusão, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus: e eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo que acreditamos. Portanto, o Vaticano II, no decreto da atividade missionária da Igreja, nos mostra que o desígnio universal da Igreja para a salvação do gênero humano realizar-se-á pelos milhares de esforços do homem, embora não esteja longe. Isto pode também ser conferido no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Para tal, precisamos ser iluminados e purificados. Hoje é o dia pelo qual Jesus nos mostra que vai ao nosso Pai. Este é um convite à unidade. Hoje, os homens tornam-se cada vez mais unidos nas suas relações entre os vários povos. Por isso, a Igreja, através dos meios de comunicação que usamos, deve estabelecer esta unidade, fortalecendo a caridade, considerando aquilo que se tem de comum, visto que a Igreja não rejeita nada daquilo que é verdadeiro. Como você considera as pessoas que não pertencem à sua Igreja? Eles são iguais a ti e têm o mesmo Criador. O Vaticano II diz que não podemos invocar a Deus como Pai comum de todos nós, se recusamos a eles como irmãos. Por isso a Igreja reprova todo tipo de discriminação ou violência praticada por meio de diferenças sociais. Por isso vamos rezar por todas aquelas pessoas que odeiam os outros devido à diferença da denominação religiosa, para que possam ser iluminados pelo espírito da unidade, fraternidade, compaixão e caridade mútua, para que todos nos esforcemos pela transformação do mundo, para que o Senhor venha encontrar-nos com a missão que Ele nos deixou. E assim seja.